Isso aqui, essa aqui. Amados irmãos do Senhor, para o culto a Deus especial em Zurique, nós desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Também todos que mundialmente estão conectados, nós saudamos a partir da Suíça e desejamos para nós juntos as ricas bênçãos de Deus. Para nós suíços, é um privilégio especial que nos foi dado, que nesse lugar abençoado, na Casa Popular de Zurique, desde 58 anos, podemos regularmente, uma vez por mês, podemos ouvir nada além do que a pura palavra de Deus. Quando nosso amado irmão Frank já há 2 anos partiu, o fiel Senhor não nos abandonou, não nos deixou sós. Pelo contrário, a mesa do Senhor está como antes, ricamente coberta. A mensagem do tempo do fim agora alcançou os confins da terra, para que os últimos agora podem ser chamados para fora. Agora estamos aqui, sem qualquer dúvida, diante da grande virada. A semente sem mistura mundialmente é semeada antes que a chuva tardia caia e a colheita possa ser trazida. O Senhor, Ele mesmo, nesse tempo final de conclusão do tempo da graça, Ele
concluirá a obra que ele começou vitoriosamente. Para a introdução, eu gostaria de ler uma palavra de Hebreus 4. Nós lemos Hebreus 4, os versículos 1 até 13. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Portanto, ou porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois, em certo lugar, disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, nesse lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria Deus falado depois disso de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Até aqui esta preciosa, santa palavra de Deus. Hoje, nós tomamos a palavra de Deus na sua plenitude, para que a chuva
das bênçãos possa vir cair sobre todos nós. Nós queremos, antes da transmissão, ainda orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de todo o coração, nós te agradecemos por juntos podermos olhar para Ti, para cima, de onde vem a nossa ajuda, consolo e esperança. Nós te agradecemos por Tu teres dado a promessa de estar presente em todos os lugares onde o Teu povo estiver reunido no Teu nome. Que privilégio que hoje podemos estar na presença da Tua palavra para sermos abençoados. Nós te agradecemos que a Tua palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que atravessa. Ó Deus, deixa-nos ver o efeito e vivenciar novamente o Teu poder de Deus, amado Senhor. Nós queremos ser aprovados diante de Ti. Nós queremos criar nossa salvação com temor e tremor. Concede graça para que nós saiamos de toda a confusão no qual nós nos purificamos o banho de água da palavra e somos traspassados pela verdade e nos deixamos santificar. Nós queremos ser encontrados na Tua plena vontade para que o Teu comprazer descanse sobre todos nós. Amado Senhor, abençoe hoje a Tua palavra em nós de forma especial. Concede-nos a todos nós nova força. Atue por meio do Teu Espírito e da Tua palavra. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Naturalmente, estamos felizes por Deus ter enviado um homem que trouxe a mensagem que, afinal, nos distingue de todos os outros. Não se trata apenas de uma corrente de fé, mas sim da verdadeira congregação orientada por Deus no tempo do fim. Não se trata da sua ou da minha vontade ou querer, mas de uma orientação, instrução verdadeiramente bíblicas, revelação e direção nesses últimos tempos. Afinal, além de todos os pequenos grupos que existem, eu creio que no momento temos 310 organizações e denominações reunidas no Conselho Mundial de Igrejas, e todas pensam que estão fazendo e crendo o que é certo. Sem sermos arrogantes, podemos testemunhar diante de Deus que encontramos graça diante dele, e por isso ele nos revelou os seus caminhos, como Moisés já havia orado. Senhor, se de fato encontrei graça aos teus olhos, faz-me conhecer os teus caminhos. E Deus lhe revelou os seus caminhos e ao povo de Israel o seu agir. Da mesma forma, no início do Novo Testamento, o Senhor teve um Paulo a quem a palavra e os mistérios do reino de Deus foram revelados de maneira especial. E quem ouvia o que Deus tinha a dizer pela boca chamada, ouvia o assim diz o Senhor. Foram
homens enviados por Deus, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, que nos deixaram a palavra. E se agora concordamos com as palavras inspiradas por Deus e que nos foram deixadas, então isso só pode ter sido obra do mesmo Espírito Santo que repousava sobre aqueles que receberam a palavra e a transmitiram. E nisto consiste a grande graça que Deus nos concedeu, sermos colocados em harmonia com Ele, de acordo com a sua palavra, pois somente quem está em concordância com a palavra pode estar em concordância com Deus. E a palavra não permite interpretação própria e explicações próprias. A própria palavra é confirmada pelo seu cumprimento. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Cristo, nosso Senhor e Redentor, não precisava ser interpretado. Ele era o cumprimento do que os profetas haviam anunciado e do que havia sido anunciado em todo o Antigo Testamento. João Batista foi também o cumprimento de Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai uma estrada para o nosso Deus. E com isso, já sabemos exatamente quem é Jesus Cristo, de fato. Preparem o caminho para o Senhor e para o nosso Deus. Ou seja, Ele era Deus o Senhor, revelado em forma humana, Emmanuel, Deus conosco. Ele pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Da mesma forma, podemos testemunhar que o ministério do irmão Branham tem fundamento bíblico. Mesmo que não fosse assim, já haveria confirmação sobrenatural suficiente, mas nós nos alegramos por ser assim. E justamente porque seu ministério se baseava na Bíblia, as opiniões se dividem, os espíritos se discernem, uns o aceitam, são gratos e por isso são abençoados, os outros ficam furiosos, irritam-se além da conta quando se fala que foi prometido que Deus enviaria um profeta como Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Ora, se o dia do Senhor é o grande e terrível, o dia da ira, do juízo, do fogo e assim por diante, como podemos ler em muitos passos da Bíblia, então esse homem Deus tinha que aparecer no fim do dia da salvação, não é verdade? Se ele tinha que vir antes que o grande e terrível dia do Senhor chegasse, então seu ministério ainda tinha que cair no tempo da graça. Então a Escritura se cumpriu mais uma vez diante dos nossos olhos. E, no entanto, é difícil para as pessoas, eu acho que o irmão Werner Sick já tentou dizer isso, quando se menciona esse nome, então há consenso de que ele era humilde e tinha muitas qualidades, mas quando se vai um passo além, dizendo que ele era o profeta prometido, bem, aí, então, já é tudo tarde demais. Eu já presenciei muitas vezes, ou vivenciei, que
personalidades de renome internacional, evangelistas e outros, falavam muito bem, com grande admiração, desse simples homem de Deus. Mas no momento em que se trata do fundamento bíblico, de ordenar seu ministério de acordo com a Bíblia, é justamente aí que os espíritos se divergem ou discernem. Eu sou grato a Deus por seu ministério ter um fundamento bíblico. Se não tivesse, o que eu teria para proclamar a vocês aqui? Eu pergunto a vocês com toda sinceridade e honestidade. Tudo o que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. E se agora nós chegamos no último período do tempo da graça, que é de fato um período profético, então a profecia bíblica tem que necessariamente se cumprir em nossos dias. No povo de Israel, na congregação, nas nações, no total. A profecia bíblica tem que agora se cumprir no fim do tempo da graça. Do ponto de vista puramente externo, no que diz respeito ao desenvolvimento político, pode-se, de fato, esperar tudo, contar com tudo o que pode acontecer diariamente no Golfo Pérsico. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para tranquilizar a todos nós. Se esse arqui-inimigo de Israel, Saddam Hussein, ameaça com essa guerra específica com o uso de armas químicas, isso não vai acontecer. Isso só acontecerá na batalha do Armagedon, onde então a língua das pessoas apodrecerá e os olhos também, enquanto ainda estiverem de pé, como está escrito no profeta Zacarias. Isso ainda não é agora, não se preocupem. Mas Daniel escreveu, e até o fim haverá guerra e devastação. Foi assim que ele formulou. Então vem justamente essa passagem muito curta de 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 3, onde se dirá agora a paz e segurança. E esse será justamente o momento em que a ruína se abaterá sobre toda a humanidade. Mas, como já foi dito, uma coisa é para nós, agora, durante o tempo da graça, a outra é para aqueles que não creram a Deus. Eu esqueci de dar as boas-vindas a todos, especialmente nessa reunião de conclusão de ano. Eu tenho que dizer que meu coração todas as vezes está movido quando eu posso vir aqui. Eu gosto muito de vir a Zurique. E aqui, nesta cidade, nessa casa, ouvimos por muitos anos a palavra do Senhor. As fitas cassete com as pregações foram enviadas. Muitas pessoas foram abençoadas em toda a região de língua alemã e além dela. E nós cremos que Deus realmente fará ainda mais, porque Ele prometeu isso. Também ficamos gratos pelo último batismo, no qual mais de 20 pessoas se deixaram batizar. Nós somos gratos a Deus pela salvação de cada alma, gratos por cada irmão e cada irmã, gratos por todos aqueles que se deixam chamar para fora, resgatar e libertar, tornando-se assim propriedade do Senhor e podendo ser incorporados ao corpo do Senhor. Eu gostaria apenas de ler 2 ou 3 passagens bíblicas de 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios,
capítulo 4, apenas os 2 primeiros versículos. Que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nessas circunstâncias, espera-se, contudo, que os administradores sejam considerados fiéis. Se há algo em meu coração que me é particularmente caro, é o fato de desempenhar o serviço do Senhor com sinceridade e com toda a fidelidade, como se Ele estivesse visivelmente presente e estivesse ouvindo o que é dito. É preciso poder responder por aquilo que se diz perante Deus e os homens, e especialmente na proclamação do Evangelho. Temos que ser aprovados diante de Deus com isso. Nós temos que chegar ao ponto que não apenas tenhamos a impressão de estarmos certos, mas tenhamos a convicção, com base na palavra de Deus, de que a direção está correta, porque é a direção divina que nos foi indicada na palavra. Ora, quando Paulo diz aqui que todos nos considerem assim, mas nem todos nos consideram assim. Muitos acham que estamos seguindo a direção de Branham e que adotamos certas coisas que ele ensinou. Eles não estão convictos, como Paulo diz aqui, que todos nos considerem assim, a saber, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Mas que, pelo menos entre os crentes, possa ser assim, que simplesmente juntos compreendamos que não foi um homem que surgiu para fundar uma congregação e introduzir certos ensinamentos, mas sim verdadeiramente um homem enviado por Deus com a palavra, com a revelação, com aquilo que Deus prometeu para esse tempo. E nunca esquecerei aquele dia 3 de dezembro de 1962, quando esse homem de Deus me disse: espere para distribuir o alimento até receber o restante que faz parte dele. Vocês sabem que não se gosta de falar sobre vivências, pois pode surgir rapidamente a impressão de que se estaria se colocando um pouco em primeiro plano. Mas se eu não tivesse recebido essa vocação ou chamado direto, eu não teria sido capaz de resistir em todas as provações que se abateram sobre mim. Existem vivências com Deus, às quais podemos recorrer, que são tão sólidas como uma rocha, que não podem vacilar. E assim, eu sou grato a Deus também pelo privilégio de não apenas ter ouvido e visto esse homem de Deus nas reuniões, mas de realmente ter viajado no mesmo carro com ele, comido à mesma mesa e tido comunhão com ele. Para mim, um verdadeiro privilégio e uma confirmação, entre tantas outras. E naquela época, eu provavelmente era o mais jovem. No ano de 1958, quando a grande conferência em Dallas, Texas, aconteceu sob o patrocínio de Gordon Lindsay, com a presença de centenas de evangelistas. E vejam só, todos eles seguiram seus próprios caminhos. Por quê? Porque
naquela quarta-feira à noite, em Dallas, Texas, eu cumprimentei o irmão Branham mais uma vez antes de que ele subisse à plataforma e simplesmente disse a ele: eu reconheço que você não é apenas um homem de Deus, mas um profeta de Deus. O que foi isso? Eu tive a oportunidade de ouvir e ver todos os outros evangelistas durante todo o dia, pela manhã e à tarde. Ouvi muitos deles, mas à noite o irmão Branham foi o orador principal e eu tive a boa oportunidade de fazer uma comparação. Também por isso sou profundamente grato a Deus, por Ele, de maneira sobrenatural, ter aberto o meu coração, a minha compreensão e os meus olhos para reconhecer que este ministério que Ele concedeu não é apenas um ministério especial, mas está ligado a uma missão profética e divina direta. Isso nenhuma pessoa me disse. Isso me foi concedido pelo Espírito de Deus e revelado pelo Senhor. E desde esse tempo, recebi então as pregações do irmão Branham, cresci e acompanhei o ministério. Setembro de 1958, desde essa data recebi as pregações que ele proferiu nos Estados Unidos e as ouvi, não apenas uma vez, mas 2 vezes, depois as traduzi. O irmão Schmidt está aqui hoje. Ele sabe que no final de 1959 e no início de 1960, começamos a traduzir essas pregações em nosso pequeno círculo de oração e assim a obra teve seu início. E a palavra revelada por Deus é agora levada a todo o mundo de diversas maneiras, em várias línguas, seja em fitas cassete, seja por meio de brochuras. E nós somos muito gratos ao Senhor por podermos ter uma direta parte na obra de Deus, naquilo que agora está de acordo com a sua palavra no seu programa. E é disso que se trata, nem mais, nem menos do que está agora no programa de Deus e do que faz parte dele. É disso que se trata. Também a passagem bíblica que às vezes é mencionada do Evangelho de Mateus é, nesse contexto, muito importante, que simplesmente o alimento, a palavra, o maná oculto, as coisas que não foram vistas, que não eram conhecidas e, no entanto, foram reveladas, de Gênesis até Apocalipse 22, que sejam transmitidas com fidelidade. Mateus 24, versículo 45 está aqui. Quem é, então, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor colocou à frente dos seus servos para que lhes desse o alimento na hora certa? Bem-aventurado tal servo a quem o seu Senhor, quando voltar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o colocará à frente de todos os seus bens. Quantas vezes já dissemos, houve várias épocas e tempos ao longo dos 2.000 anos de história, ou história da salvação da congregação. Houve tempos, houve a reforma, houve os avivamentos que se seguiram. Repetidamente, novas verdades do livro divino foram colocadas sobre o castiçal. Nós vivemos em um tempo em que não apenas verdades parciais,
ou algumas verdades, mas a plena verdade, por meio de revelação, foi colocada de forma totalmente nova no castiçal. E como nós lemos, sobre todos os seus bens, tudo o que de alguma forma pertence ao plano de salvação do nosso Deus deve ser anunciado. E se as promessas para o tempo do fim não estiverem incluídas, então falta algo. E nesse caso, as pessoas não deveriam falar do pleno evangelho. Somente lá onde o pleno evangelho está, onde nada falta, onde tudo é unido, a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética, onde de fato se crê assim como disse a Escritura e se aceita a plena palavra, o pleno evangelho, e interiormente se diz sim para ele e absorve, e então naturalmente também pode ser ordenado divinamente. Por isso simplesmente tem que ser assim. Quem, por exemplo, não consegue ordenar biblicamente o ministério de Irmão Branham, ele não encontrará orientação. Talvez até se ofenda com isto ou aquilo que ele disse. No entanto, no momento em que recebemos a graça de sermos nós mesmos ordenados biblicamente, de encontrarmos nosso lugar diante de Deus em sua congregação, que surge uma ordem total, divina, de modo que, no geral, o corpo do Senhor cresce em união, ou seja, o que pertence um ao outro é unido por Deus. Isso agora também cresce junto. Não somos mais hóspedes e estrangeiros diante de Deus, mas cidadãos de Deus e membros da sua família. Nós, como pessoas nascidas de novo, e eu presumo que cada um de nós tenha realmente vivenciado a Deus, que não fomos apenas ouvintes da palavra, mas que nós recebemos de Deus o que, por meio da proclamação, penetrou em nossos corações. Quando se prega sobre a salvação, então ela tem que ser crida e vivenciada. Tudo o que é pregado tem que ser crido e vivenciado. Paulo escreve aqui que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo. Não servos de uma congregação, não enviados para representar uma denominação, mas Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas para edificar o corpo do Senhor e capacitá-lo para o ministério. Nós podemos ter parte nesse ministério e para administradores dos mistérios de Deus. Realmente, não houve nenhum período em que os mistérios de Deus tenham sido revelados com tanta variedade e clareza como nesses dias. E somos sinceramente gratos a Deus por isso, pois também nisso reconhecemos que Ele nos ama e nos colocou de lado, assim como Ele fez naquela época com seus discípulos, conforme Mateus 13, dizendo: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora não. Deus tem uma congregação. E essa congregação, a ela, Ele se revela a si mesmo. A ela, Ele revela a sua palavra e os seus mistérios. E aquilo que foi revelado a Paulo por Deus e aos outros apóstolos, e também até os nossos dias,
nos é revelado por Deus igualmente por meio do mesmo Espírito Santo. E assim, não fomos ensinados por pessoas, mas somos ensinados por Deus e introduzidos em toda a verdade da palavra pelo Espírito da verdade. Deixe-me ler de Colossenses 1, Colossenses capítulo 1. Aqui está escrito, a partir do versículo 21, o seguinte, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Também a vós, que outrora estavam afastados e com espírito hostil em vossas más obras, mas agora ele os reconciliou em seu corpo de carne por meio de sua morte, para apresentá-los santos, irrepreensíveis e inacusáveis diante dele, desde que estejam firmados na fé, perseverem inabaláveis e não se desviem da esperança que está contida no Evangelho. É isso que vocês ouviram, pois foi anunciado a toda a criação sob o céu. E eu, Paulo, tornei-me seu servo. A mensagem de salvação, a própria palavra já diz, é a mensagem de salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, pois foi Ele quem nos trouxe a salvação. Existe apenas um único evangelho verdadeiro, e esse é o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, onde Ele não é como crucificado, que morreu por nós e ressuscitou vitorioso no terceiro dia e subiu ao céu e retornará, onde Ele não é o ponto central da proclamação. Então pode rapidamente chegar à situação que se prega um evangelho totalmente diferente. Como Paulo explica claramente logo nos primeiros versículos do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Portanto, o evangelho de Jesus Cristo é a mensagem divina de salvação e Jesus Cristo é o divino Salvador. Somente quem o tem, ele tem a salvação, o perdão e a reconciliação. Na sexta-feira à noite, estávamos lá em cima e na sala ao lado estavam reunidos as pessoas do Islã. Quem estava lá deve ter percebido aquela longa mesa de livros e havia lá algumas frases. Uma delas: existe apenas um Deus cujo nome é Alá. Não sei quem observou isso. É certo que existe apenas um Deus, mas de que adianta as pessoas dizerem que existe apenas um Deus se não sabem e não reconhecem que esse único Deus se revelou à humanidade em forma humana, se não sabem que Ele sofreu em nosso lugar e assim nos reconciliou consigo mesmo em seu corpo de carne, venceu a morte e nos concedeu, por graça, a salvação eterna e a vida eterna. Eu desejo para mim que também as pessoas do Islã, essa mensagem divina seja levada. E então eu desejo para mim também uma legitimação e uma confirmação como nunca houve antes na Terra. Eu não sei o que vocês esperam. Eu espero grandes coisas de Deus. Se o Evangelho do Reino, a verdadeira mensagem de salvação, deve ser pregado mais uma vez a todas as nações como testemunho, então
tem que vir junto o que Paulo disse. O Evangelho não chegou a vocês apenas por meio de palavras, mas também pela demonstração do Espírito e do poder. Eu espero, com toda a sinceridade e honestidade, que Deus faça chegar a hora em que Ele se declare a favor de sua palavra e de seu povo, revelando assim, Ele mesmo torne revelado quem é quem e de que lado alguém está. Deixe-me ler Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, talvez a partir do versículo 3, uma palavra maravilhosa, já citada algumas vezes. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês, orando sempre com alegria por vocês em todas as minhas intercessões, pela participação que vocês têm demonstrado na mensagem da salvação desde o primeiro dia até hoje. Essas palavras se aplicam à reunião de Zurique. Nós não somos aqui uma congregação local, nós viemos de várias partes, uma vez por mês nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, mas vocês têm uma parte grande na divulgação da palavra que se espalha por todo o mundo. Eu, pessoalmente, não preciso de nada, eu tenho tudo o que é necessário na terra para viver. E a Santa Escritura diz, se temos comida e roupa, contentemo-nos com isso. Mas a obra do Senhor foi, e de fato, realizada de uma maneira maravilhosa. E eu vou dizer isso agora um pouco devagar, para não ser mal interpretado. Quando eu penso na Europa, é de fato a região de língua alemã que sustenta toda a obra de Deus. É claro, nossos amados irmãos Kupfer, de Estrasburgo, e os irmãos Gilson também fazem parte disso. Mas, de modo geral, são a Suíça, a Áustria e a República Federal da Alemanha que sustentam toda a obra mundial. E eu só posso repetir sempre e de novo que Deus abençoe e que os recursos que já estão disponíveis e os que ainda virão sejam utilizados para que este evangelho definitivo, sim, eternamente válido evangelho, possa realmente ser levado mais uma vez por todo o mundo, por meio de todos os meios de comunicação de massa, de todas as formas possíveis. Eu mesmo gostaria de também, uma vez, me recomendar para a oração de forma bem oficial e pública. Lembre-se também de mim em suas orações, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida pessoal e que a vontade de Deus se cumpre no ministério, que a vontade de Deus se cumpre na congregação, para que, de fato, a vontade de Deus se cumpra, como no céu, assim também na terra. Eu gostaria de ler, mais uma vez, da carta aos Colossenses, qual seja, a partir do versículo 3, Colossenses 1, a partir do versículo 3. Nós agradecemos a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre em nossas orações por vocês, pois
ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Por causa da herança da esperança que vos está reservada nos céus, dela já fostes informados antecipadamente pela palavra da verdade, a saber, o Evangelho que chegou até vós, assim como se espalhou por todo o mundo, e que, assim como entre vós, dá frutos e cresce desde o dia em que a ouvistes e reconhecestes a graça de Deus em verdade. Vocês receberam essa instrução do nosso amado colaborador Epáfras, que, como nosso representante, é um fiel servo de Cristo e que também nos relatou sobre o amor de vocês, que é obra do Espírito. Também uma palavra muito maravilhosa. Uma pessoa destinada por Deus à salvação não precisa de tempo para refletir se deve se converter, se deve seguir o Senhor ou não. Uma pessoa destinada por Deus à salvação não precisa ouvir 100 pregações para se tornar crente. A palavra do Senhor o toca e o chamado divino chega até ele, e eis que tudo está decidido para ele. Ouve-se a palavra e torna-se crente. Se aceita e a vivencia. Aqui nos foi dito algo muito especial, mais precisamente no versículo 6 do Evangelho, sobre a mensagem da salvação que chegou até vocês, assim como se espalhou por todo o mundo, e da mesma forma dá frutos e cresce, tal como acontece entre vocês desde o dia em que a ouviram. Já mesmo daquele dia, diretamente, desde o dia em que nós ouvimos o Evangelho, desde aquele dia, tudo mudou para nós. E aqui isso não é confirmado no dia em que vocês o ouviram. E ouçam o resto do versículo. E reconhecestes a graça de Deus em verdade. Quantos pregam e falam da graça de Deus, mas não a vivenciaram? No início, fizemos referência à palavra de Êxodo 33, onde esse profeta de Deus simplesmente diz ao Senhor: se de fato encontrei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos, para que eu saiba ou reconheça que encontrei graça diante de ti. A lei e os profetas vão até João, e a partir daí o Evangelho é proclamado. E o conhecimento do pecado vem pela lei. A graça e a verdade por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vivencia verdadeiramente a graça de Deus, não apenas fala e canta sobre ela, mas realmente a vivencia, ele pode então testemunhar, como está escrito: da sua plenitude recebemos graça sobre graça. E de fato, é um grande privilégio ter sido agraciado por Deus. Um grande privilégio ouvir a palavra da verdade, acolhê-la e também crer nela. Da mesma forma, aqui é enfatizado
do amor atuado pelo Espírito, que também nesse aspecto, em todos nós, possamos chegar ao ponto de que o verdadeiro amor de Deus seja operado pelo Espírito Santo. Como está escrito, assim o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que de fato possa ser dito de todos nós, como vimos ontem no filme do irmão Branham. Ele disse isso 2 ou 3 vezes. Eu sou apenas um homem, apenas vosso irmão. Eu não posso fazer nada. Eu espero no Senhor, ou pelo Senhor, ou anjo do Senhor, a presença do Senhor, ou no Espírito de Deus, seja como for. Nós não podemos ajudar a nós mesmos, mas Deus quer e vai ajudar a todos nós. Ele já nos ajudou no dia da salvação. Assim está escrito. E nesse dia da salvação, recebemos a graça de poder crer, como diz a Escritura. E essa é a prova de que nós estamos caminhando certo e estamos firmes, pois nos examinamos à luz da palavra. Não naquilo que alguém diz, mas na palavra. E nós lemos ontem ou anteontem, foi em uma das reuniões, essa palavra maravilhosa de Romanos capítulo 11. E lá está escrito, eu gostaria de encontrar essa passagem aqui, que diz, mas qual é a resposta divina? Sim, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Sim, para entender o contexto, precisamos ler a partir do versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo. Ou não sabeis o que diz a Escritura a respeito de Elias, quando este se apresenta perante Deus contra Israel com acusação? Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu restou. E agora eles procuram tirar minha vida. E agora vem esse versículo. Mas qual é a resposta divina a ele? Essa parte vocês podem sublinhar de vermelho, se quiserem. Eu vou ler novamente. Mas qual é a resposta divina para ele? Afinal, não estamos interessados em nenhuma outra resposta além da resposta divina. De que me adiantam outras ou várias respostas? Elas não respondem às perguntas que eu tenho diante de Deus? Eu preciso da resposta divina. Todos nós precisamos da resposta divina. Uma formulação maravilhosa. Mas qual é a resposta divina para ele? E então continuamos lendo. Ainda me restam 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Nós também poderíamos nos perguntar, é só isso que pertence ao povo de Deus? O Gólgota valeu a pena por causa de alguns poucos? Certamente, se estamos nisso, louvado seja Deus, então sem dúvida. Mas a resposta divina é, não você apenas restou e não eu apenas que restamos. Deus ainda tem milhares que ainda não conhecemos, que ainda não encontramos. Mas quando chegar a hora do Carmelo, quando chegar o dia da decisão divina, quando Deus fizer justiça e revelar o seu poder, então todos sairão de seus esconderijos, de todas as prisões espirituais,
das jaulas em que foram mantidos sairão para ouvir a verdadeira palavra de Deus. A mensagem da hora tem que simplesmente chegar a isso, que seja perguntado: até quando vocês vão ficar pendurados de um lado ou de outro? Se Deus é o Senhor, então sigam-no. Se é outro, então sigam-no. Deus, como prometeu, fará uma obra breve e poderosa, uma obra estranha na terra, da qual teremos parte. Está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo... Romanos 9, 28. Pois o Senhor ao fazer com que as coisas ocorram com segurança e sem demora, levará a cabo a sua palavra na terra. E segundo o profeta Isaías, será de fato algo muito singular, estranho, um assunto estranho para nós, ainda desconhecido. Eu vou ler para vocês o que diz o profeta Isaías no capítulo 28, Isaías capítulo 28, versículo 20. A partir do versículo 20. Pois a cama é curta demais para se esticar nela, e o cobertor é pequeno demais para se enrolar nele, pois como no Monte Perazim, o Senhor se levantará, e como no vale de Gibeão, ele tremerá de ira para realizar a sua obra, uma obra estranha, e para executar o seu trabalho, um trabalho incomum. Deixem, pois, de zombar, para que suas correntes não sejam ainda mais apertadas, pois um julgamento devastador, assim ouvi de Deus, o Senhor dos Exércitos, está decidido sobre toda a terra. Mas antes que esse julgamento devastador chegue, os escarnecedores devem ter cuidado. Não, escreveu Pedro, no fim do tempo surgirão escarnecedores, cheios de escárnio, zombas. Escárnio assim, é o desejo de zombar. Sabe, se alguém é viciado, ele tem que fazer a coisa. Se alguém já fumou alguma vez, ficou viciado em nicotina, então ele precisa. As pessoas ficaram viciadas em zombar. Mas eles se enganarão. Suas amarras serão apertadas ainda mais. E Deus, a sua obra, a obra extraordinária, incomum, Ele mesmo cumprirá e perfeccionará o que Ele começou no glorioso dia do seu retorno. Nós somos gratos a Deus por podermos viver no fim do tempo da graça. Nós não sabemos se ainda nos restam anos ou meses, mas uma coisa sabemos, que temos que aproveitar o tempo, utilizá-lo, pois é um tempo precioso e caro. Que Deus, o Senhor, nos abençoe e esteja conosco. Amém.